O Supremo Tribunal Federal, que há pouco tempo parecia intocável, agora enfrenta uma crise de imagem sem precedentes. O que antes era considerado o ápice da justiça e da autoridade no país virou alvo de críticas pesadas, tanto do público quanto de figuras políticas historicamente alinhadas ao sistema. A pressão para que o STF revise penas dos envolvidos nos eventos de 8 de janeiro só aumenta. Mas por quê? Porque muitos acreditam que houve excesso de judicialização, um uso político das instituições para calar vozes dissidentes. E não estamos falando apenas de opiniões isoladas. Ex-ministros do próprio Supremo, como Marco Aurélio Mello e Aires Brito, já declararam publicamente que a Corte está envergonhando a memória de quem passou por lá com seriedade. E isso, meus amigos, é algo grave. O debate vai além do jurídico e entra no campo moral. Alguém realmente acredita que os atos de 8 de janeiro foram um golpe? Seria isso compatível com as manifestações anteriores da esquerda em 2017, quando invadiram prédios públicos sob outras justificativas? O princípio da isonomia se perdeu nesse processo. E agora, até mesmo aliados históricos do governo, como José Sarney, sim, aquele mesmo que muitos nem imaginavam ver tomando posição, saíram em defesa da Constituição, negando que tenha havido tentativa de golpe. Isso não é surpreendente? Como alguém tão experiente e tão ligado ao establishment brasileiro chega a esse ponto? A revista Veja, que ultimamente vem recuperando seu papel de crítica ferrenha ao poder, trouxe análises importantes sobre essa mudança de narrativa. E até jornalistas reconhecem a coragem de Sarney em dizer o que poucos têm coragem, que transformar tudo em golpismo é brincar com a inteligência do povo. E aí você me pergunta, mas o que isso significa para o cidadão comum? Significa que, aos poucos, algumas vozes começam a resgatar o senso comum, que talvez estejamos assistindo a um retorno à razão política, onde fatos são fatos e interpretações ideológicas deixam de dominar o cenário. Outro assunto que pegou fogo nas redes sociais foi uma previsão feita por uma vidente, Isadora Moraes, que afirmou ter tido uma visão macabra sobre o futuro do ministro Alexandre de Moraes. Segundo ela, ele estaria cumprindo uma missão espiritual cujo corpo não resistiria por muito tempo. Além disso, previu que ele ainda prenderia mais 2 pessoas antes de seu desencarne. É claro que a internet explodiu. Parte dos apoiadores do ministro partiu para cima da vidente, acusando-a de incitar crimes. Já outros, especialmente os que discordam das decisões do STF, estão compartilhando a previsão como se fosse oráculo. Mas vamos raciocinar. Será que devemos levar a sério essas previsões? Videntes fazem isso o tempo todo e quase nunca acertam. Agora, chamar isso de incitação ao crime não parece um pouco exagerado? Até onde vamos permitir que a opinião, mesmo a mais estranha, seja punida? Enquanto isso, nos Estados Unidos, uma investigação envolvendo o FBI e Donald Trump causa ondas também aqui no Brasil. O ex-diretor do FBI, James Comey, teria postado uma foto com conchas formando os números 86 e 47. Aparentemente inofensivo, mas segundo investigações, o número 86 seria uma gíria usada por gangues americanas para indicar a eliminação de um inimigo. E o 47, bem, é o número do presidente Donald Trump na sequência histórica dos líderes norte-americanos. Ou seja, a mensagem seria interpretada como uma espécie de convite às facções criminosas para agirem contra Trump. A polêmica cresce, e alguns já levantam a hipótese de que o FBI, ou parte dele, estaria envolvido no atentado sofrido pelo ex-presidente em 2024. Você acredita mesmo que um homem que lidava com segurança nacional desconheceria o significado desses símbolos? Ou isso é mais um episódio de politicagem barata?
E voltando ao Brasil, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, tem ganhado destaque com sua gestão firme e eficiente. Um dos pontos mais elogiados é a redução drástica da Cracolândia no centro da capital. Com operações conjuntas entre Estado, Prefeitura e Ministério Público, o local que antes era sinônimo de caos e abandono, hoje respira ordem e civilidade. Guardas civis impedem novas aglomerações e usuários são encaminhados para tratamento. Quem mora na região sente a diferença. Ruas limpas, menos violência e mais tranquilidade. E olha que a esquerda sempre defendia esses espaços como lugares de direito humano. Direito humano é cuidar das pessoas, não abandoná-las em condição subhumana. Isso merece aplausos. Tarcísio mostra que é possível fazer diferente, e faz isso com coragem. Mas será que ele tem espaço dentro do atual espectro político? Ele já declarou que pretende focar em São Paulo, mas o apoio de figuras como Carlos Sampaio indica que ele pode ir longe. Será que Bolsonaro ainda confia nele? Ou será que ele está apenas mantendo distância estratégica? Falando em confiança, o governo Lula enfrenta uma crise de transparência que parece só aumentar. Depois de prometer abrir dados e acabar com o obscurantismo, o Planalto impôs sigilo em informações sobre convênios com ONGs, muitas delas ligadas ao PT. Só para você ter noção, mais de 600 bilhões de reais em recursos públicos estão sendo direcionados a essas organizações. E ninguém sabe exatamente para quê. Pior, o Ministério da Saúde liberou 3 bilhões do SUS para bancar o chamado orçamento secreto, uma estratégia que, segundo especialistas, lembra muito o mensalão do primeiro mandato de Lula. O dinheiro sai do setor de saúde justamente onde milhões de brasileiros precisam diariamente e vai parar em repasses políticos para garantir apoio parlamentar. É isso mesmo que você está pensando. Enquanto o pobre espera meses por um remédio, o governo compra votos com recursos que deveriam cuidar da vida das pessoas. E o pior, ninguém é chamado a prestar contas. O Flávio Dino exigiu 48 horas para que um deputado explicasse um acordo menor. Mas onde está a mesma urgência nesses casos escandalosos? Essa é a realidade que vivemos. Um país onde a verdade parece distorcida, onde instituições vacilam e onde o cidadão comum, que trabalha todos os dias para sustentar sua família, vê seus impostos sumirem sem explicação. Diante de tudo isso, o que podemos fazer? Manter a fé. Saber que mesmo em meio ao caos, Deus continua no controle. Que cada dia é uma nova chance de lutar, de buscar a verdade e de construir um Brasil melhor. Sempre tem vídeo novo, com análise sincera e posicionamento cristão. Deixe seu comentário, conte o que achou dessa história toda e se inscreva para ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Juntos, vamos continuar buscando a verdade, com coragem e com integridade.